Tá, vamos lá. Então, vou fazer uma explicação rápida da planilha e no Origin, como é que a gente vai pilotar e extrair os dados que a gente precisa. Basicamente, eu fiz duas planilhas aqui. Meu Deus, apertei alguma coisa. Mas são duas planilhas. A gente vai primeiro tratar os dados aqui e a segunda eu coloquei só para as curvas médias, porque a gente tem que tomar cuidado na hora de transformar ponto para vírgula. Então, por isso que eu dividi, para não ter confusão. Então, vamos começar na primeira. Eu vou fazer só do corpo de prova 11 e 12 da formação 7. Até coloquei a colinha aqui porque eu não sabia que ordem que a gente tinha rompido, mas é isso. Então vamos lá. Eu tô com os dados abertos aqui. O corpo de prova 1 e o 2. Então vamos no 1. Eu vou copiar a força em quilonewtons e a deformação em porcentagem. Vou vir aqui. Esse aqui vai ser F7, 11. E vou colar aqui. Ok, corpo de prova selecionado. Aqui eu vou só conferir se tá tudo certo, tá igual ao gráfico que sai da prensa, todos, e esse aqui no rompimento, quebra e vem para baixo. Como ele vai muito para negativo, porque ali no final tem o de escola, né, o strain gauge, vou até mostrar ali como é que tá. Aqui. Ó, aqui a gente tem uma força, né, uma resistência de 51 MPa, mas ela segue aumentando até 52. Só que não nos adianta muito para fazer o módulo, porque aqui a deformação já está negativa, tá? Então a planilha ela já está pegando a resistência de 51 com a respectiva deformação de 0,81. Essas que dão negativas, a gente não vai usar, porque não faz sentido, né? Só que ela acaba aparecendo no gráfico, aqui. Então, o que que está configurado? Para que não apareça abaixo do zero. É só para a gente identificar o rompimento, tá? Só para a gente ver como é que tá a cara da tensão da formação. E a princípio tá tudo bem. Aqui a gente vai ter os valores, né? Então, conferir se eles estão parecidos. Mas aqui no final já tá o resumo do ciclo 1, que a gente vai basicamente ignorar. Tá aqui só pra gente ter noção se tá parecido. Aí o ciclo 2 e 3, que vão dar um parâmetro melhor. E o que a gente vai usar de fato, que é o último do rompimento, tá? Aqui também a gente vai dar uma conferida se essa tensão de formação tá fazendo sentido, né? Só da ida, não tem a volta nesse caso, então tensão, deformação, tá ok? O rompimento tem ali uma quebra, provavelmente do corpo de prova, mas tudo sob controle. Ok, o que que eu vou fazer agora? Tá tudo certo? Vou fazer o segundo corpo de prova. Então, eu vou copiar aqui, vou pro final, cópia. Só que agora é o 12. Então, é o corpo de prova 12. Aí, eu vou vir aqui, vou selecionar aqui o 12. Vale lembrar que as áreas já estão aqui nas calculadas do AutoCAD, né? É só substituir ele, não precisa fazer mais nada. Em milímetro quadrado. Ok, vou apagar os dados e vou colar o corpo de prova 2 ensaiado. Então, força e deformação. E vou colar. Tá tão lindo. Tá, esse aqui tá bem direitinho. Esse aqui também. Esse aqui também. E o rompimento. Vamos ver aqui o que que aconteceu aqui. Tá. A gente foi até o máximo de 80,1. Aqui, 80,1. E a deformação 1,2. Então, nesse caso, ele não separou do corpo de prova. Então, não ficou negativo, né? Terminou o ensaio com o corpo de prova rompendo e o stringate colado. Mas, ok. Tá tudo certo, não tem nada torto, não tem nada quebrado, nada voltou pro zero. Então, ok. Ah, aqui tá o inverso. Por que que tá o inverso? Deixa eu conferir aqui. Aqui tá certo. Ah, não, tá certo. Achei que tava diferente. Tá certo. Tá. Aqui, eu fui conferir isso, porque antes eu tava vendo que tava dando muita diferença. Esse corpo de prova tava dando módulos de 5, né? E esse tá dando módulos de 10. Eu achei que a formulação era diferente.
mas não é. Tá dando realmente uma variação. Se tivéssemos dois strain gages por corpo de prova, seria melhor. Se tivéssemos mais um corpo de prova, também seria melhor. Nas próximas a gente faz assim. Agora não temos, então vai ser isso aí mesmo que a gente vai usar. Então a gente vai ter aqui, comparando no mesmo corpo de prova, os módulos estão ok. Ó, são essas duas linhas aqui. Então, 10,91 no primeiro ciclo, 10,97, 10,89, 10,76. Beleza, tá tudo parecido. Aí aqui estão as curvas que a gente vai precisar depois no Origin. Vamos conferir se tá ok. Tá ok, o rompimento ali começa a deformar um pouquinho mais. E o resumo aqui também, tá? Beleza, o que que a gente vai fazer agora? No Excel é isso. É só conferir, trocar lá o corpo de prova, né? Que tá trocado ali em cima. Eu apontando pra tela como se meu dedo fosse aparecer na tela, né? Mas enfim. Tá. Agora eu vou fazer a planilha resumo aqui, ó. Aqui eu tô puxando daqui? Tô? Não tô, vou puxar. Aqui eu vou ter esse aqui. E eu vou puxar até o infinito, mas esse aqui eu vou botar igual antes. Ah, esse aqui. E agora eu vou puxar depois aqui da mesma forma. Vou puxar até aqui embaixo. Só para ficar automático quando colocar lá. E esse aqui tem que ser manual mesmo, tá? Porque como eu vou puxar um de cada planilha, vou vir aqui e eu vou botar igual só ao do último ciclo, porque é só o que me interessa nesse momento. E a mesma coisa no de baixo. Igual ao corpo de prova 2, 10,76. Tá dando bastante variação, mas é em termos de resultado, é a mesma formulação mesmo. Eu acho que faz mais sentido esse segundo, né? O primeiro tá muito baixo. Mas ele rompeu bem, não tem nada de estranho. A gente vai fazer a média dos dois e vai dar ali um 7 gigapascal. Então, é isso aí mesmo. Vou salvar e agora eu vou ir pro Origin. Deixa eu só puxar isso aqui. Aqui no Origin, eu vou colocar formação 7. Eu vou colocar os dois corpos de prova aqui, tá? Já tem o número de colunas que eu preciso. Eu vou vir aqui, eu vou copiar, selecionar essas duas aqui, Ctrl Shift, embaixo, Ctrl C, e eu vou dar só um Ctrl V aqui. Ela já transforma, ela entende que a vírgula aqui vai ser ponto, porque o Origin trabalha com ponto, tá? Isso é importante de saber, porque o retorno do Origin para o Excel, isso não acontece. Mas na ida Excel Origin, não tem problema, é só colar. Vamos copiar também os títulos para saber qual que é a atenção, qual que é a informação. Hum. E eu vou fazer a mesma coisa para o segundo aqui. Só a última coluna, Shift, embaixo, Ctrl C, e copy. Ok, só para dar uma olhada aqui. Ah, esse é o X desse. Esse aqui eu vou botar como X também, porque é deformação. Então, com a direita do mouse, definir como X. Agora sim. Agora eu posso selecionar só esses dois aqui, ou a planilha inteira, tanto faz. E vou pedir para plotar as curvas. Aí eu consigo ter noção. Então, eu tenho um corpo de prova que foi bem mais resistente do que o outro. A deformação dele, o módulo de deformação dele foi maior também. Mas é isso aí, tá? Mas não é esse gráfico que a gente quer. A gente quer a média. Então, a gente vai selecionar essas aqui. E eu vou vir em análise, matemática, curvas médias. Eu vou abrir a caixa de diálogo. Eu quero toda a curva, a média. Eu vou dar um preview aqui, que ela tá assim. Então, eu vou dar só um OK. Ele vai criar outra planilha. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para ela, para não me perder. Então, essa aqui é curva média. Eu vou botar CM na F7. E essa curva é o que a gente quer para plotar
no artigo, com outros corpos de prova, com outras amostras, né, outras formulações, e é ela que a gente vai precisar colar de volta no Excel para fazer o módulo, tá? Então a gente não vai usar, no final das contas, esses módulos aqui, tá? A gente não vai usar no artigo, no trabalho, esses módulos aqui. Eles vão ser um parâmetro para a gente ver quanto que vai dar aquele módulo final. Mas, de fato, a gente vai usar o outro, tá? Então, vou só salvar aqui. Vamos ver como é que tá essa curva. A gente ainda vai tratar ela, então eu vou verificar. Tá bem, mas ela tem ruído. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, selecionar só atenção. Vou vir em análise, processamento de sinal. Vou fazer um smooth. De quanto? Um pouco no chute, porque não tem como saber. Então, eu vou botar aqui 10, por exemplo. Vou dar um preview. Acho que 10 já era bastante. Eu posso botar o 5, que tá bom mesmo, vamos ver. Preview. Vou dar um ok. E tem que plotar pra ver, tá? Então, eu vou plotar. Ó, ainda tem uns pequenos ruídos, dava pra fazer mais um pouquinho. Então, eu vou excluir essa coluna e vou fazer de novo. Sinal, smooth. Eu sempre seleciono esse médio adjacente. 10. E vou plotar. Tá bem melhor. Eu acho que essa aqui já dá pra usar, tá? Porque se ficar suavizando demais curva, eu também posso perder alguma informação no meio do caminho, tá? Para esse tipo de dado aqui, acho que não tem muito problema. Outros ensaios afeta mais, mas mesmo assim eu vou deixar nesse 10. Nada dessas aqui me interessa. Eu só queria realmente ver a curva. Vou deletar, vou deixar só essa. E agora sim. Agora eu vou vir aqui e vou copiar isso aqui e essa aqui, né? Então, esse X aqui, que vai ser a minha atenção. Agora eu vou abrir a outra planilha, que é a das curvas médias. Automático. Eu vou selecionar esses dois aqui, coloco o Shift, vou apagar. Agora eu vou colar aqui a deformação. Só que tem um problema. Aqui no Origin, a separação decimal é ponto. No Excel, ela tá com um vírgula. Eles não se entendem. Então, eu posso trabalhar desde o começo como ponto ou mudar. No caso, vamos fazer mudando, que é o mais difícil, para ver como é que faz. Então, digamos que o meu Excel está em vírgula, que é o meu caso. Então, eu vou vir aqui, arquivo, opções, avançado. E aqui o separador decimal agora vai ser ponto, para ficar igual ao hoje. E no milhar eu tenho que botar vírgula, para não se confundirem, né? Então, ok. Agora tá tudo certo. Agora eu posso colar. Se colar antes, vai dar ruim. Então, não cola sem fazer essa configuração. Aí, fazemos a coisa com a coluna da tensão tratada. Aqui. Ok, o que que ele está nos dizendo aqui? O cálculo é o mesmo que tem lá, na planilha anterior, só que para curva suavizada. Então, eu vou ter qual é a menor tensão? Ele me deu. Qual é a menor deformação? Qual a tensão relacionada a ela? 0,22. Então, isso vai ser aqui, ó. Não, pera. Informação 006. Cadê? Aqui. A tensão é 0,2276. Isso aí. Aí me deu a máxima. A deformação máxima. Aí o módulo com esses valores. Mas, na verdade, eu preciso do módulo do 40%, que é o módulo da norma, né? Ele pede para fazer com 40%. Então, a deformação, a tensão de 40% é 32, a deformação que eu preciso é de mais próximo disso. Então, ele me retornou um 0,43. Vamos caçar, só para... Não precisa fazer isso, tá? Eu tô só mostrando para ver se a planilha tá certa. Mas 0,43... Aqui, eu tô por aqui. Então, realmente vai retornar um 32 MPa. 32. E aí sim, ele vai fazer o módulo. Então, eu vou ter um módulo com base nesse mínimo
nesse máximo de 40% e o nosso módulo de 7,52. Tá fazendo sentido mesmo, tá? Realmente tá entre o 5 e o 10 que a gente tinha lá dos dois corpos de prova. Então, a média da nossa formulação vai ser um módulo de 7,52 de HPA, tá? E isso vai ser feito para todas as formulações. Então, se a formulação tem três corpos de prova, a média da curva das três. Se tiver quatro, a média das quatro, tá? Então, é isso aí. Aí, se for fazer outra curva média, vai copiar aqui, manda pro final, e aqui. Aqui, digamos que vai ser da formulação 8 agora, né? Não esquece de apagar os dados. E aí, só colar aqui, tá? Eu vou mandar essa planilha, vou mandar a planilha anterior, e no Origin não precisa, porque daí vai poder criar o teu. E é isso. No final das contas, o que a gente vai usar vai ser essa curva aqui do Origin, que vamos plotar bonita, né? Comparando uma formulação com a outra, mais de uma formulação nesse gráfico. Vai ficar parecido com essa aqui, só que entre formulações diferentes, né? Então, aqui seria uma formulação e aqui outra, por exemplo, né? E aí a gente vai conseguir indicar no gráfico aquele módulo e aquela tensão. A gente vai chegar com essa informação aqui, que essa tensão de 32, eu vou ter um módulo de 7,52. Então, eu vou dizer aqui no gráfico, eu vou indicar que nos 30 e poucos MPa aqui, para tal curva, eu tive tanto, tá? Mas o que tu precisa fazer é esse tratamento dos dados. O resto, como plotar esse gráfico, a gente faz junto depois, tá? Então é isso.